Fala galera, eu sou o Dr. Ivan Porto, médico, estou aqui para ensinar vocês coisas que todo homem precisa saber sobre testosterona. Galera, o que você precisa saber em 2026 sobre testosterona? Primeiro, hoje em dia a testosterona dos homens é menor do que há 30 anos atrás. Existem estudos que compararam níveis de testosterona de antigamente com níveis de testosterona atuais, e esses estudos concluíram que o cara que tinha 30 anos, lá na década de 80, 90, hoje tem níveis de testosterona. Quer dizer, na verdade, o cara que tinha 30 anos lá na década de 80, 90, comparado com o cara que tem 30 anos hoje, ele tinha muito mais testosterona, aproximadamente 30% de testosterona a mais do que o cara que tem 30 anos hoje. Então, vamos entender por que isso está acontecendo. Sintomas de baixa testosterona que esses homens de hoje, atualmente, podem estar enfrentando. Testosterona tem relação com libido, tem relação com energia, com ganho de massa muscular, com seu humor, com seu sono, com queima de gordura, com a sua concentração e com o apetite geral pela vida. Então, a partir da década de 1980, a testosterona tem caído cerca de 1% ao ano. Então, a cada ano que passa, os homens vão perdendo cerca de 1% de testosterona. Em 2026, homens com 30 anos têm uma testosterona igual a homens de 60 anos, lá na década de 1900, lá em 1986, na década de 80. 20% dos homens hoje, de 15 a 39 anos, têm uma testosterona baixa, uma testosterona que é diagnosticada como baixa, abaixo de 300 a 350 nanogramas por decilitro. Isso representa 1 em cada 5 homens. Isso é um número bastante significativo. E a gente tem 5 causas para essa baixa de testosterona. A primeira delas é o sedentarismo, falta de atividade física, falta de exercícios de força. Os trabalhos que os homens executam hoje em dia são trabalhos menos manuais e mais intelectuais, então o estímulo muscular é menor e isso acaba gerando um déficit na produção de testosterona. A obesidade, que tem relação com um processo chamado aromatização, que é a conversão da testosterona em estradiol. Quanto mais gordura no corpo, principalmente gordura visceral, aqui na região do abdômen, maior vai ser a conversão da testosterona em estradiol e menor vai ser o nível dessa testosterona. Então, hoje em dia, a gente tem homens mais obesos, consequentemente, homens com menos testosterona. Uma má qualidade de sono. Sono é quando a testosterona é produzida. Você acorda com altos níveis de testosterona e dorme com níveis mais baixos. E aí, durante o sono, ocorre um ciclo de retroalimentação da produção da testosterona. É ali que a testosterona é produzida. Agora, se esse sono não for profundo o suficiente, se ele não tiver uma boa duração, uma boa qualidade, uma arquitetura perfeita, essa testosterona não vai ser produzida de maneira ótima. Ivan, então, voltando ali na obesidade, você diria também que essa queda na testosterona está relacionada a alimentos mais industrializados? Com certeza. A gente vai ver aqui mais para frente na parte dos disruptores endócrinos e entender por que a alimentação mais processada está relacionada a esses níveis mais baixos de testosterona. Entendi. E tem relação com obesidade também. Então, um outro fator, estresse crônico. O estresse crônico, o cara trabalha demais, dorme mal, vida muito corrida, muita preocupação. Isso acaba elevando um hormônio chamado cortisol. E o cortisol, ele tem uma ação antagônica à produção de testosterona. Quanto mais alto o cortisol durante mais tempo, menor vai ser a testosterona.
E aí a gente entra agora nos disruptores endócrinos. Vamos detalhar um pouco mais, porque esse assunto é muito interessante. O que são disruptores endócrinos? São substâncias que estão presentes no ambiente, como, por exemplo, em plásticos, e eles simulam a ação de um hormônio chamado estrogênio, ou eles podem bloquear receptores de testosterona, bloqueando a ação da testosterona no corpo. Esses disruptores endócrinos, eles estão presentes nos microplásticos. Microplásticos são fragmentos praticamente invisíveis de plástico que a gente encontra no ambiente, em substâncias como, por exemplo, embalagens flexíveis, como essa daqui, ó. Essa embalagem aqui é uma embalagem de um protetor labial que é flexível, e essa embalagem ela pode liberar microplásticos aqui dentro do creme que está aqui dentro, e aí você passa isso na boca e acaba ingerindo um pouco disso. E a exposição crônica a essas substâncias no dia a dia vai acabar fazendo com que você tenha depósitos disso no seu corpo. E houve estudos de presença de microplásticos nos testículos, e foi encontrado que 100% dos testículos estudados continham microplástico. Tá? Então é um número muito significativo, e isso tem consequências na produção de testosterona, na fertilidade. A gente tem a presença de microplásticos no BPA, que compõe plásticos, por exemplo, em garrafas PET, vasilhas de plástico que a gente usa para armazenar comida, guardar na geladeira, recibos de papel que você pega quando você vai no estacionamento, ou quando você faz uma compra, e aquilo acaba entrando em contato com a sua pele e alguma parte daquilo é absorvida. E a gente pode pensar que é muito pouco, né, por você segurar aquilo só durante pouco tempo e tal, mas a exposição continuada a isso no dia a dia, e a gente vai ver que esses microplásticos, BPA, fitalatos, essas substâncias, elas estão todas espalhadas no nosso dia a dia, que a gente está em constante exposição a isso. Então, a exposição crônica, o tempo prolongado, é o que realmente vai fazer com que isso comece a interferir na nossa saúde. Meu amigo até comentou comigo esses dias, em relação aos microplásticos, nos testículos, se teria a ver também com a roupa íntima que a gente utiliza, né? Se tem microplástico, se seria o ideal usar só aquelas de algodão, não sei. Tem a ver sim, porque tem muita roupa hoje que não é tecido 100% algodão. Você tem tecidos que são mais elásticos, né, que tem elastano, que tem, acho que é enfim, polímeros que são derivados do petróleo, e essas substâncias contêm algum tipo de contaminante. Esses tecidos contêm algum tipo de contaminante que a sua pele pode absorver eventualmente e acabar fazendo com que você aumente a concentração de disruptores endócrinos na sua corrente sanguínea, nos seus tecidos. Entendi. Então, tem relação sim. As roupas que a gente usa hoje em dia, a maioria delas vai ter algum componente derivado de petróleo. Então, por exemplo, os fitalatos. Fitalatos são substâncias que estão presentes em PVC, que é o que traz a água para a gente beber, né? Embalagens flexíveis, então embalagens de cosméticos, shampoo, de condicionador, do protetor labial, embalagens flexíveis que estão em alimentos industrializados, por exemplo, uma barra de proteína, chocolate, aquilo tudo ali que a gente não sabe se é papel, não sabe se é plástico, não sabe se é alumínio, né? Então aquilo ali tudo tem fitalatos que vão funcionar como disruptores endócrinos. Perfumes, porque os fitalatos são substâncias muito utilizadas para fixação
de outras substâncias. Então, perfume precisa ser fixado ali na pele, né? Ou até laque que usa no cabelo quando vai no salão para arrumar. Às vezes a mulher usa em casa também, no dia a dia e tal. E os cosméticos em geral. A gente tem também os parabenos, que estão presentes em shampoos, cremes, desodorantes e alimentos processados, né? O protetor labial, que é algo assim extremamente evidente, que a gente passa na boca, e aí você vai tomar uma água, vai tomar qualquer líquido, vai comer alguma coisa, parte daquele protetor labial vai estar sendo ingerida ali. Pega o seu Carmed, o seu Bepantol, dá uma olhada lá na embalagem, você vai ver que está escrito parabenos, tá? E tudo que tiver parabeno, você tem que evitar Essa no seu questão dia dos a dia. parabenos, eu acho que até tem sido uma parte forte no marketing de novos cosméticos. Pelo menos eu tenho visto. O pessoal agora coloca sem parabenos, né? Isso aí já é antigo, né? Já existe há algum tempo, mas tem sido cada vez mais propagado. É interessante, por exemplo, o protetor labial, né? Por que o pessoal usa? Porque hidrata e também porque dá brilho, né? O batom para a mulher que está fazendo uma maquiagem e tal, aquilo dá brilho, né? Então, como que aquilo dá brilho? Você vê que fica com aparência até meio plastificada quando a pessoa passa. Às vezes um cosmético que a pessoa passa no cabelo para fixar fica com aparência muito brilhante e meio plastificada. Então aquilo ali você pode pesquisar que com certeza, se não for algo oleoso, vai ter um parabeno lá para dar essa aparência plastificada, né, brilhante demais. Além disso, os parabenos estão presentes nos pesticidas. Então, aqui no Brasil é meio que liberado todo tipo de pesticida, você pode usar, que a legislação é bastante flexível em relação a isso aí. Em outros países, nem tanto. Água não filtrada, né? Então é importante você utilizar um filtro bom em casa para remover essas substâncias, esses parabenos da água que vai diminuir bastante o seu grau de ingestão de parabenos ao longo do dia. Frutos do mar. Por que frutos do mar? Frutos do mar, camarão, lagosta, marisco, ostra. Esses animais funcionam como filtros da água do mar. Então eles absorvem todo tipo de porcaria que tem ali na água do mar e liberam água e retém substâncias como os parabenos. Então não é interessante você ficar comendo isso no seu dia a dia de maneira tão frequente. E até no próprio ar que a gente respira em casa, na rua, por conta de poluição, a gente vai estar inspirando um pouco de parabenos. Como é que funciona o eixo de produção da testosterona? Você tem a produção do GNRH pelo hipotálamo, que é um hormônio que vai estimular a hipófise. Isso aqui é um cérebrozinho que eu desenhei. É um hormônio que vai estimular a hipófise a produzir o LH, e o LH vai até os testículos levar uma informação de que os testículos precisam produzir testosterona. Os disruptores endócrinos, eles vão causar um bloqueio em qualquer via desse eixo aqui. Eles podem causar um bloqueio na sinalização do GNRH para o LH, do LH para os testículos e causando então um bloqueio na produção da sua testosterona, né, no final das contas. Então, os microplásticos são verdadeiros assassinos dos seus testículos. Eles, além de bloquear essa produção da testosterona, os microplásticos em si, eles provocam uma inflamação testicular que vai acabar levando à diminuição da produção de testo e também da produção de espermatozoides. Então, sempre que cai a produção de testosterona por conta de algum contaminante externo, vai cair também a produção de espermatozoides, vai baixar a fertilidade. Então, esses homens que hoje estão sendo comparados
a homens muito mais velhos, lá da década de 80, eles, além de terem baixa testosterona, têm baixa fertilidade também. Então, o que a gente pode fazer a respeito dessa situação de baixa testosterona, né? Primeira coisa, cara, é trocar a garrafa PET por uma garrafa de inox ou de vidro. Isso já vai diminuir bastante a sua ingestão de microplásticos, BPA, parabenos e contaminantes externos. Então, a garrafa PET é a maior fonte de BPA que você pode ter no seu dia a dia. Além disso, você tem que parar de esquentar a sua comida em vasilhas de plástico, tá? O plástico, quando ele é exposto ao calor, ele vai liberar essas substâncias como BPA, parabenos, e aquela substância vai acabar sendo absorvida ali pela sua comida, e isso aí vai causar a sua intoxicação, vai acabar causando uma contaminação do seu corpo por microplásticos no seu dia a dia. Então usa um prato de louça, uma vasilha de vidro, tá? A gente tentando, às vezes, ser mais saudável, fazer a marmitinha, deixar preparado ali, não escapa, não. Então, às vezes, você pega a marmita que já tá na de plástico, só põe no prato para esquentar. Cara. E assim, quanto mais flexível o plástico, pior, porque ele vai soltar aquilo ali de uma forma mais fácil, né? Então, tem até alguns tipos de plástico, de vasilha, que são sem BPA. Aí você pode virar a vasilha e procurar por algum sinal, vai ter escrito lá BPA free, alguma coisa assim. Aqui no Brasil é raro de você encontrar. Nos Estados Unidos você encontra com mais facilidade. Mas mesmo assim, mesmo se for livre de BPA, ela pode ter parabenos, ela pode liberar microplástico. Então não é bom. Utilize vasilhas de louça ou de vidro. Uma outra coisa que você pode fazer, utilizar um filtro de carvão ativado na sua casa, no seu trabalho, né? Isso aí já vai segurar bastante substância, microplástico, parabenos. Você tem que lembrar que essa água está vindo de cano de PVC e às vezes essa água sofreu a ação do calor enquanto ela estava lá na caixa d'água. Então é meio complicado essa questão. Utiliza sempre um filtro de carvão ativado, dá manutenção nesse filtro, tá? E os ultraprocessados são alimentos que você deve diminuir no seu dia a dia, por conta das embalagens flexíveis. Aqui a gente não está nem falando questão de saúde, sódio, açúcar, tal. Estou falando só da questão da contaminação por microplásticos. Então, lembrar que embalagens flexíveis, a embalagem tá muito flexível, aquele plástico ali muito molinho, você não sabe se é plástico, se é silicone, ou se é alumínio, o que é, né? Aquilo ali provavelmente tem muito fitalato e está liberando fitalato no alimento que você está ingerindo. E aí, dito tudo isso, a gente chega num assunto aqui que é muito controverso e ao mesmo tempo muito interessante, que é a TRT, que é a terapia de reposição de testosterona. Como que a gente vai tratar esses homens que estão com um nível de testosterona muito baixo, que às vezes já tentaram fazer todas essas mudanças no dia a dia, no estilo de vida e não conseguiram um bom resultado, um aumento nos níveis de testosterona no sangue, nem uma melhora dos sintomas. Então a gente tem que saber como é que funciona a TRT. TRT é um tipo de tratamento para uma condição clínica, uma doença chamada hipogonadismo. Hipo é pouco, gônadas são os testículos. Então, quando os testículos não estão funcionando direito, a gente tem essa doença aqui. E os sintomas dela são cansaço crônico, perda de força ou de massa muscular sem explicação. Esse cansaço é um cansaço que persiste apesar do descanso, uma queda na libido, uma queda na qualidade das ereções,
aumento de gordura abdominal sem uma mudança real no estilo de vida, né? Sem uma mudança na dieta, sem alterações em relação à atividade física, uma irritabilidade que não tem explicação, que não teve nenhum fator externo relacionado a ela, depressão mais leve ou oscilação de humor que muito frequente, que também não se explica, não está acontecendo nada na vida do cara para explicar essa oscilação ou essa depressão, uma queda na concentração, a dificuldade para manter o foco, a presença de 3 ou mais desses sintomas associada a uma dosagem no sangue de testosterona entre abaixo de 300 a 350 nanogramas por decilitro, medidas em 2 vezes, é o diagnóstico, é como se faz o diagnóstico de hipogonadismo, tá? Então, tem que dosar no sangue no mínimo 2 vezes, sempre no período da manhã, em jejum, e tem que ter 3 ou mais desses sintomas que eu mencionei. A gente tem que saber que 6 a 12% dos homens entre 40 a 49 anos vão ter essa condição de hipogonadismo e vão precisar desse tipo de tratamento. E quais são os benefícios da terapia de reposição de testosterona? Um aumento no desejo sexual, um aumento na qualidade das ereções, aumento na concentração e no ganho de massa magra, uma diminuição da gordura, principalmente gordura visceral, abdominal, aumento da densidade óssea, os ossos acabam se fortalecendo, um aumento, melhora da sensibilidade à insulina, que diminui o risco para diabetes, aumento da energia e da disposição, uma melhora do humor, da estabilidade emocional e uma melhora da qualidade de vida em geral. A gente tem alguns mitos em relação à terapia de reposição de testosterona, e o primeiro deles é que esse tipo de terapia aumenta as doenças cardiovasculares, infarto, AVC, e isso já foi desmistificado, já houve uma análise pormenorizada dos estudos e percebeu-se que os homens que fazem uma terapia de reposição de testosterona bem indicada, com diagnóstico de hipogonadismo, têm, na verdade, uma diminuição do seu risco cardiovascular. Outro mito é que a TRT aumenta a incidência de câncer de próstata. Esse também já foi desmistificado, não existe evidência que corrobore com esse dado de aumento de câncer de próstata quando a TRT é bem indicada. Em função de um estudo pormenorizado dessas questões, dos benefícios da TRT e da desmistificação dela em relação à doença cardiovascular, câncer de próstata, ela foi, nesse ano, no ano passado, em 2025, retirada pelo FDA, que é a Anvisa americana. Ela foi retirada das substâncias que têm tarja preta nos Estados Unidos. Então, lá tem o Black Box Warning, que é como se fosse o nosso remédio de tarja preta aqui. Lá a TRT deixou de ser considerada uma substância tarja preta, tá? A testosterona. Bom, quais são os exames que todo homem deve fazer a partir dos 30 anos, tá? Para analisar essas questões relacionadas à testosterona e questões que têm correlação com a testo. Testosterona total e livre, SHBG, que é uma proteína que se liga à testosterona para facilitar o seu transporte, mas se ela estiver muito alta, a testosterona acaba tendo um prejuízo na sua ação nos receptores. Lipidograma, que é uma análise do colesterol, um hemograma completo para avaliar células vermelhas, brancas e plaquetas. A dosagem da insulina em jejum, uma testosterona muito baixa, pode estar associada a uma insulina muito alta, e essa insulina mais alta pode facilitar o ganho de peso, o acúmulo de gordura. Vitamina D e vitamina B12,
ferritina, glicose de jejum, HbA1c, que é uma média do nível de glicose dos últimos 2 a 3 meses no seu sangue, ureia e creatinina para avaliar a função renal e um PSA em homens com 40 anos ou mais. Vocês têm alguma dúvida? Não, no momento não. Deu para entender bastante. Esses Deu para exames aí, entender? todos, na última vez que a gente fez a consulta, foi os que você passou, né? Foi. Dorivan, qual que é a consequência dessa perda de testosterona progressiva e a não reposição? A consequência é justamente um aumento no risco cardiovascular, aumento de chance da pessoa ter um infarto, um AVC, que são eventos cardiovasculares graves, uma elevação nos níveis de insulina, uma piora da sensibilidade à insulina. Então, por exemplo, quando uma pessoa ingere um determinado alimento, ela tem um pico de glicose na corrente sanguínea e ela precisa produzir uma determinada quantidade de insulina para baixar essa glicose, para fazer com que essa glicose seja utilizada pelas células do organismo. Quando a testosterona está muito baixa, a tendência, cronicamente, é que a pessoa precise produzir cada vez mais insulina para lidar com a mesma quantidade de glicose. Então, é um aumento da resistência à insulina. Além disso, uma piora na força e no ganho de massa muscular. Então, se é um cara que faz academia todo dia ou várias vezes na semana, ele vai perceber que ele vai ter uma dificuldade maior para ganhar massa, ou não vai ganhar massa, ou vai até perder massa magra, entendeu? A testosterona bem regulada, ela vai fazer com que esse cara ganhe massa muscular ao longo do tempo, se ele estiver fazendo um treino e uma dieta adequadas. A massa óssea também tende a ficar mais frágil, menos densa. A gordura tende a se acumular mais com a testosterona mais baixa, então você acaba tendo o desenvolvimento de um ciclo que se retroalimenta negativamente, porque o cara está com a testosterona baixa, ele tende a acumular mais gordura, porque ele está com a insulina alta, a insulina faz com que ele fique mais obeso, e esse excesso de gordura faz com que ele aromatize mais, com que ele transforme mais testosterona em estrogênio, e a testosterona dele vai diminuindo mais ainda. Então, é um looping negativo, né? É uma bola de neve. Se não for quebrado, se a gente não conseguir corrigir isso, ele vai acabar entrando num ciclo que não vai conseguir sair dessa testosterona baixa. E aí a gente precisa lembrar que tem outras formas também de lidar com essa baixa de testosterona, não necessariamente apenas a TRT, mas a gente pode também tentar, primeiro, corrigir o estilo de vida, né, todos esses fatores que eu mencionei aqui, sono, dieta, treino, a questão dos contaminantes externos, né, melhorar o estresse e tal. E aí a gente tem também uma outra opção, que é entrar com medicamentos que vão estimular o testículo a produzir mais testosterona. Não necessariamente dar a testosterona já de primeira, de cara. A gente pode tentar estimular esse testículo a produzir mais testosterona. E aí tem vantagens e desvantagens nesse tipo de tratamento. Por exemplo, uma vantagem, quando você estimula o testículo através de suplementos, medicamentos, a produzir testosterona, você preserva a fertilidade desse testículo. Então a produção de espermatozoides tende a aumentar, junto com a produção de testosterona. Quando você dá a TRT, é o contrário. Você aumenta os níveis de testosterona através de uma testosterona que está vindo de fora, de um remédio de testosterona, mas a produção de espermatozoides pelos testículos tende a diminuir, porque os testículos vão entender que, se a testosterona já está alta, eles não precisam trabalhar.
eles não precisam ter atividade de produção celular. Então, a testosterona natural vai acabar tendo a sua produção suprimida e, em paralelo a isso, também ocorre uma diminuição e, às vezes, até uma supressão da produção de espermatozoides. Então, tem prós e contras da gente ou dar um medicamento para estimular a produção testicular de testo ou dar a própria testosterona em si. Aí tem que avaliar principalmente a questão da idade e do desejo de ter filhos, né? Às vezes o cara já teve filho, tal, não tem mais interesse em ter, então para ele não faz tanta diferença assim preservar a fertilidade. Mas se for um cara mais jovem, que ainda não tem filhos, talvez pense em ter filhos, aí faz mais sentido a gente estimular a produção testicular de testo dele. Fechou? Valeu. Nós temos, você falou da aquisição, do ganho dessa testosterona via produtos. Qual que seriam as formas de melhorar o nível de testosterona o mais natural possível? Uhum. O mais natural possível é primeiro você olhar para a sua vida e ver quais são os pontos deficitários em relação à sua saúde. Então, costumo dizer que tem um tripé da saúde, formado pelo sono, pela dieta e pela atividade física. Então, dentro desse tripé, o que você pode melhorar? Né? Visando melhora dos níveis de testosterona, que na verdade você está buscando uma melhora da sua qualidade de vida em geral, né? Você não quer só ver um resultado lá no papel do exame de testosterona 700 ou mais. Você quer se sentir melhor, quer ter mais vigor, mais disposição, libido, melhor qualidade das ereções, você quer ter mais energia. Mais energia, o humor mais estável, né? Então, olhar para esses três fatores. O primeiro, em relação à produção de texto, é o sono, porque ela é produzida durante o sono. Então, se você pega, por exemplo, um cara que trabalha à noite, vamos supor, o cara é policial, bombeiro, médico, enfermeiro, dá plantão, né, faz plantões aí 2, 3, às vezes 4 plantões na semana. Então, às vezes ele até consegue dormir no plantão durante algumas horinhas ali, dar uma descansada e tal, mas não é o mesmo sono que ele teria em casa. Lá no plantão ele está sempre alerta. Não é um sono que descansa 100%. Então, esse cara muito provavelmente vai ter baixos níveis de testosterona. E aí, por mais que ele volte para casa no outro dia de manhã e tire um cochilo, né, tente repor as horas de sono que ele perdeu, não é a mesma coisa. Aquele sono durante o dia, de dar um cochilo ali, ele não tem a mesma qualidade do sono noturno. É melhor do que nada. É melhor ele fazer isso do que não fazer nada. Mas o ideal seria ele reprogramar a vida dele para não trabalhar à noite mais. Esse é o ideal. Então, se a pessoa puder, se ela tiver a oportunidade de traçar um caminho para a vida dela, para não trabalhar à noite, isso aí eu posso te dizer que é a melhor medida que a pessoa pode tomar em relação a otimizar a produção de testosterona. Agora, se não tiver outro jeito, às vezes, vamos supor, o cara é médico intensivista, trabalha só em UTI, a vida dele vai ser fazendo plantão, né? Então, aí ele vai precisar pensar em outras formas ali, fazer um tratamento para melhorar a testo, senão a qualidade de vida vai ficar muito ruim. Agora, outras medidas, né? Então vamos supor que você não é uma pessoa que trabalha à noite, mas mesmo assim há formas de você melhorar a sua qualidade de sono. Então você pode, por exemplo, colocar blackouts dentro do seu quarto, né? No lugar das cortinas, você coloca um blackout para tampar a entrada de luz no quarto à noite. Você pode desligar ou retirar do quarto todos os eletrodomésticos que emitam qualquer tipo de luz, seja luz vermelha, luz azul, qualquer tipo. Aquela luzinha, o pontinho lá da televisão, que fica vermelho ou azul, atrapalha
o seu sono, atrapalha a produção de melatonina, aquela luz ela não é absorvida só pelos olhos, a própria pele percebe a incidência de luz. E se você não puder, às vezes você está num hotel, está viajando e tal, utiliza um tampão, esqueci o nome, um tampão para vista, né, para visão, tampão orbital. Ou então coloca um pano, uma camiseta no rosto, assim, para tampar a entrada de luz, já vai ajudar um pouco. Climatização do ambiente, então manter uma temperatura mais fria, por volta de 20 graus, já melhora a qualidade do sono. Barulho, tentar isolar o máximo possível o ambiente. Quem mora em lugar barulhento dorme mal, né? Então, às vezes, se você mora num apartamento, numa região onde passa muito carro, às vezes você pega som que vem de muito longe. Quem mora muito alto, às vezes pega som que vem lá de longe, avenida, tal, buzina, motor, né? Enfim. Aí você coloca uma janela acústica na parte interna do seu apartamento. Eu já fiz isso quando eu morava em outro apartamento e melhora muito, diminui bastante a incidência de decibéis ali dentro do seu quarto. Que mais que você pode fazer em relação ao sono? Dependendo, tem alguns suplementos, alguns chás que você pode utilizar para melhorar a qualidade do sono. Evitar celular à noite, pelo menos 1 a 2 horas antes de dormir. Evitar qualquer tipo de coisa que te deixe muito estimulado no período noturno, né? Por exemplo, esporte. Do sono tem aquele horário filé, assim, para dormir, o horário perfeito? Tem. Cada um vai ter um tempo de sono que vai precisar para que tenha um sono ótimo, né? Então, a gente fala que são 8 horas em média de sono para cada pessoa, mas tem pessoa que vai ficar bem com 7 horas, tem pessoa que vai ficar bem com 9 horas, né? Tem menos pessoas que vão ficar bem com 6 e tal, e tem pessoas que têm até condições patológicas, particulares, que com 1 hora ou 2 elas já estão bem em relação a sono, assim, aí já é questão de uma alteração particular da pessoa mesmo, né, genética e tal. Isso não é comum. Mas em média aí 8 horas, né, entre 7 a 9 horas de sono, as pessoas vão ter um bom descanso. Agora, em relação ao horário, sempre vale mais a pena você começar a dormir antes da meia-noite. Então, você tem que pensar no seguinte, dependendo da hora que o sol se puser, né, e começar a anoitecer, você já tem que se preparar para dormir. Então, vamos supor que aqui em Goiânia o sol se põe entre 6 e 7 horas da noite, né? Geralmente é assim. E aí você tem que estar preparado para dormir ali já a partir das 8 horas da noite, né? Você já tem que pensar em fechar as cortinas, climatizar o ambiente, tomar seu banho, relaxar, não ficar mexendo no celular, evitar coisas que possam te deixar mais ligado naquele período. E aí, se você puder dormir entre 8 e 10 horas da noite, você vai estar já pegando um período bom de início de sono para você descansar bem e acordar mais ou menos no horário que o sol estiver nascendo no outro dia, né? Aí você vai ter uma noite de sono de qualidade. Agora, a pessoa que vai dormir depois da meia-noite, geralmente ela não vai ter um sono de tanta qualidade comparado à pessoa que vai dormir às 8, 9 ou 10 horas da noite. E tem também um apelo do exercício físico para produzir testosterona? Tem. É um outro componente lá do tripé, né? Então, o exercício físico é outra forma de você estimular seu corpo a produzir testosterona. Agora, tem que tomar cuidado com o seguinte: o excesso de exercício físico também não vai ser benéfico para essa produção. A pessoa pode entrar num estresse crônico em função do excesso de atividade física. Esse estresse crônico vai elevar demais o cortisol, e esse cortisol alto vai fazer com que a produção de testosterona caia. Então,
que seria o ideal pensando em melhora da produção de testosterona? O ideal é você treinar ali musculação de 3 a 4 vezes na semana, entre 45 e 55 minutos, pensando em melhora da produção de testosterona. E aí, o treino tem que ser mais voltado para treinamento de força e para realização de movimentos complexos. O que são movimentos complexos? São movimentos que necessitam da utilização de várias articulações. Então, por exemplo, o agachamento, né, que você vai utilizar desde o seu tornozelo, joelhos, quadril, até a musculatura das costas, né? O pull down, que é a barra, você vai utilizar várias articulações, supino. Você pensar em exercícios monoarticulares, exercícios mais simples, como por exemplo a rosca direta para treinar o bíceps, você está utilizando só uma articulação e você está mobilizando uma musculatura que não é tão grande assim. Esse exercício para a produção de testosterona já não vai ser tão interessante. Né? Pensar também na progressão de cargas ao longo do seu treinamento, né, para que haja sempre um estímulo maior em relação ao ganho de força. Sprint, né? O sprint também, que até no caminho para cá eu vim pensando sobre isso. É interessante a gente comparar a figura de um maratonista com a figura do sprinter, que é o cara que vai correr ali só 200 metros, 100 metros, né, uma pequena distância no máximo de velocidade que ele puder. O sprinter geralmente é um cara mais forte, tem uma musculatura mais desenvolvida. Já o maratonista é um cara com muito pouco músculo, né? Se você pensar nos caras que estão sempre no topo ali, são caras que têm uma aparência de musculatura mais consumida. Então, o sprint é um ótimo tipo de exercício para desenvolver, para estimular a produção de testosterona. Agora, o cardio prolongado já não é tão interessante assim. É bom para a questão de prevenção cardiovascular, melhora do condicionamento físico e tal. Por esse lado é muito bom. Agora, para a produção de testosterona, nem tanto, porque corrida, bike, exercícios que você fica estimulando a musculatura de uma forma mais leve, porém prolongada, eles tendem a aumentar muito seu cortisol ao longo do tempo. Então, não é interessante para quem está buscando otimizar a produção de testo, ficar fazendo corridas de longa distância, pedal, essas coisas não. O tanto que você quiser. Existe uma relação também com dentro dessa perspectiva do exercício, com o treino de perna, tipo assim, o treino de perna ajudar bastante, já falou da articulação. Sim. Eu ouvi falar de, assim, que, por exemplo, treinar a perna é muito bom para produzir testosterona. Sim, porque as pernas são a parte do nosso corpo que tem a maior musculatura, né, em volume. Então, quando você faz um treino de pernas bem feito, você mobiliza e estimula uma grande quantidade de músculo, um grande volume muscular em alguns minutos ali, né, no período de 1 hora, mais ou menos. Então, o que a gente tem de dados é que alguns homens foram estudados enquanto eles faziam exercício de agachamento livre. E aí dosaram a testosterona deles antes e depois da sequência de agachamentos. E aí notou-se que a testo deles aumentou depois de fazer uma sequência de agachamentos. Agora, não se sabe se essa testo permaneceu alta depois que eles terminaram o treino e tal. A comparação foi antes e depois de fazer o exercício. Mas já é algo muito importante, né? Se antes do exercício a testo estava mais baixa do que depois, isso já mostra que o exercício de agachamento, particularmente, tem uma capacidade importante de aumentar a produção de testosterona, nem que seja momentaneamente. E a questão alimentar,
tem como a gente elevar esses níveis com uma alimentação específica? Tem. Não que exista uma dieta específica para você aumentar a testosterona, mas o que você pode fazer é diminuir a quantidade de carboidratos refinados, por exemplo, açúcar, farinha de trigo, farinhas em geral, porque esses carboidratos refinados acabam elevando a sua glicemia, que eleva a produção de insulina, e a insulina eleva a insulina alta eleva a acumular o acúmulo de gordura, né? Aumenta o acúmulo de gordura. Então, se você diminui carboidratos refinados, em tese, você tem um menor acúmulo de gordura corporal, e esse menor acúmulo aí vai fazer com que sobre mais testosterona, você vai aromatizar menos, né? Vai transformar menos testosterona em estrogênio. Além disso, você pode aumentar a quantidade de proteínas da dieta para um nível que vai fazer com que você tenha um facilitamento, uma facilitação do ganho de massa muscular. Então, se você já faz um treino de força e você faz uma dieta com a quantidade de proteínas adequada, você vai tender a aumentar a sua massa muscular. E isso aí vai fazer com que você, ao longo do tempo, aumente a sua produção de testosterona. E por último, tem as gorduras. Você pode passar a ingerir gorduras mais saudáveis, como por exemplo azeite de oliva, ômega 3, que está presente nos peixes, de água fria, ou a própria suplementação de ômega 3. Essas gorduras vão servir como base para a produção de colesterol, e é do colesterol que vem a testosterona. Por isso que ela é chamada de hormônio esteroide, porque vem do colesterol. Então a dieta pode ajudar em relação à produção de testosterona de uma forma indireta, né? Qual que seria o impacto de um baixo nível de testosterona na vida de um homem, assim, na perspectiva da masculinidade? Masculinidade em que sentido, assim? Geral, sim. Por exemplo, o homem, para resolver os problemas diários da vida, ele precisa de força, precisa de uma certa agressividade, né? A testosterona baixa impactaria isso? Sim, com certeza. Na verdade, você já deu a resposta na própria pergunta, né? Ele precisa de força, ele precisa de, vamos colocar assim, uma agressividade canalizada em ímpeto de fazer as coisas, né? Ímpeto de realizar as coisas. Ele precisa de uma estabilidade de humor, né? Menos oscilação humoral. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que uma testosterona mais baixa dificulta o homem a ter mais atitude, né? Acaba fazendo com que o homem tenha uma menor capacidade de tomar decisões rápidas, de levantar e agir quando ele precisa, acaba procrastinando um pouco mais e tal. É lógico que esses sintomas de humor muito instável, depressão, procrastinação, falta de energia, falta de libido e tal, são sintomas vagos que podem estar relacionados a outras coisas. Não necessariamente aumentar a testosterona do cara vai melhorar isso tudo de uma vez. Pode ser que a questão seja um problema no relacionamento, né? Um problema de personalidade, de comportamento, às vezes um TDAH que faz o cara procrastinar demais. Então, assim, tem que analisar essas outras questões. Mas tomando por base só a ação da testosterona, ela poderia ajudar nessa questão de masculinidade, sim. E pegando do outro lado, a gente teria uma perspectiva danosa, por exemplo, de uma mulher excessivamente carregada de testosterona? Uma mulher que usa testosterona, né, para alguma finalidade, ela vai acabar, se os níveis estiverem muito altos, vai acabar tendo um comportamento um pouco mais masculinizado, né? A testosterona vai acabar
trazendo essas características, né, essas influências mais masculinas, tanto na questão física quanto na questão comportamental, emocional, psicológica. Então, tem que ver até que ponto que isso aí é positivo. Beleza, galera, valeu pelo vídeo, obrigado pela atenção de vocês, tamo junto. Meu Instagram tá aqui na descrição, se quiser tirar alguma dúvida é só me mandar um direct. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e apertar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Valeu e até a próxima.